Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Amados, diletos irmãos, estou trazendo uma série de mensagens falando sobre o ministério, o poder do ministério da oração. A oração é um relacionamento do cristão com Deus, amados. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para o livro de Atos do Apóstolo, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 4, 5 e o versículo 14, onde está escrito assim: E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a oração no Novo Testamento. Estudar a respeito da oração em o Novo Testamento é conhecer o princípio de uma nova fase no relacionamento com Deus e com o homem. Uma fase iniciada na cruz de Cristo e consolidada com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Precisamos meditar, amado, e através da meditação que nós iremos compreender aquilo que Jesus diz para cada um de nós. Precisamos entender que o homem tem acesso direto a Deus em qualquer lugar. Mais do que acesso, o verdadeiro servo de Jesus, ele passa a ser uma habitação do Espírito Santo. A oração no início da igreja primitiva nos mostra que os irmãos viviam em constante oração. Logo após a ressurreição de Cristo, ele dá um conselho aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. As últimas palavras do Senhor Jesus, dadas aos seus discípulos, antes da sua volta ao céu, antes de ascender aos céus, Jesus reuniu-se com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus deu as últimas orientações e ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Ele disse: De mim vocês ouviram isso, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Atos capítulo 1, verso 4. Deus também tem um trabalho glorioso para realizar em nossa vida através das nossas orações, amado. Porém, não podemos fazer a obra dele de qualquer maneira. Precisamos da presença do poder do Espírito Santo. Necessitamos do revestimento do poder do alto. Nós vemos que logo após a volta de Cristo para a glória, a primeira reunião de oração foi feita. Após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram no cenáculo em oração. É isso que Atos capítulo 1
versículo 13 e 14 nos mostra. Podemos dizer que esta foi a primeira reunião de oração da igreja primitiva. Os discípulos aguardaram em oração a promessa feita pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia aconteceu algo extraordinário. Eles foram revestidos de poder. Ninguém foi excluído. Todos que estavam reunidos naquela reunião de oração foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Ao analisarmos isso, amado, aprendemos que as bênçãos de Deus, assim como a promessa do Espírito Santo, ele vem através da oração. E são para todos. Todos que buscam através da oração irá receber. O resultado deste derramamento do Espírito, que era aguardado com a oração, foi a conversão de várias pessoas, a multiplicação dos milagres, a unidade da igreja, a comunhão entre os irmãos. Isso nós encontraremos em Atos do Apóstolo, capítulo 2, até o versículo 43. A oração, então, precisa ser exercitado, amados. A Bíblia nos informa que os discípulos oravam diariamente, se reuniam no templo, e muitas pessoas criam em Jesus Cristo, e cada dia a igreja ia crescendo. E ao crescer a igreja, despertou a inveja dos poderosos. Não demorou para que houvesse a perseguição, que surgisse a perseguição. Pedro e João foram presos. E as autoridades determinaram que não mais pregasse, que não mais anunciasse o nome de Jesus. Mas o cristão estava tão revestido da presença do Espírito de Deus, eles continuaram pregando. As autoridades determinaram que não mais pregasse, que não mais ensinasse em nome de Jesus. Porém, os cristãos não se abalaram, não se abateram, uniram-se, levantaram a sua voz a Deus, clamaram a Deus, e por continuarem a orar, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia nos informa isso em Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 24. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E a Bíblia nos informa que todos eles, neles e entre eles havia abundância da graça de Deus. Atos do Apóstolo, capítulo 4, verso 31 e 33. Então nós vemos que logo após o retorno de Cristo para a glória, a primeira reunião de oração foi feita pelos discípulos. Foi o princípio da oração, chamada oração congregacional. Eu já vos expliquei que existe a oração devocional, a oração particular, a oração congregacional. E esta oração fez com que houvesse um crescimento da obra de Deus. É imprescindível, amados, que o crente ore nesse sentido, no sentido de que a igreja de Cristo seja estabelecido e venha crescer.
Nos dias atuais, as igrejas, amados, está ficando vazio. O próprio Jesus incentivou seus discípulos a ter vida de oração, a pregar a palavra do Senhor, a efetuar o trabalho. Existe trabalho a ser feito e não podemos fazer o trabalho sem a oração. Precisamos orar pela propagação do Evangelho de Cristo. Quando Jesus convocou os seus discípulos e os chamou para pescar, ele diz também que faria deles pescadores de homem. O trabalho primordial da igreja foi resumido na seguinte palavra do Mestre: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, amados, por isso, nós precisamos orar para que o Evangelho de Cristo seja propagado. Se nós não podemos pregar, se existe algum motivo que nos impeça a pregar, devemos orar para que Deus envie missionário para fazer esta obra, pois essa é a necessidade da igreja. A oração em favor da igreja, orando a favor do estabelecimento da igreja universal do Deus. Eu não estou falando da igreja do Edir Macedo, mas da igreja universal. Quer dizer, toda a igreja unido em um só crescimento, em uma só unidade. Crescimento quantitativo, pois existe outra necessidade pela qual precisamos interceder. Por exemplo, orar pelos enfermos, orar pelos desempregados, orar pelas pessoas que estão presos, orar pelas nossas famílias, orar pelas nossas vidas matrimonial, pela nossa vida conjugal. Então, essas são necessidades particular nossa, mas a necessidade da igreja é que todas elas devem ser apresentadas a Deus por intermédio da oração. Precisamos orar pela liderança da igreja. A igreja do Senhor, por meio dos seus dirigentes, sempre se dedicou à oração. Todo crente se sente confortado e confiante, tendo a certeza das orações intercessoras do seu dirigente. Inclusive na reunião congregacional dedicada à oração, o apóstolo Paulo recomendou ao pastor Timóteo: admoeste, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. No livro do Atos do Apóstolo encontramos vários outros exemplos de líderes que oravam. Pedro e João eram homens de oração. Na verdade, os 12 discípulos sempre foram homens de oração. Aqui nós vemos também Paulo e Barnabé em Atos 14, verso 23, orando. Paulo e Silas em Atos 16, verso 16 e 25, orando. Paulo orando em Atos 20, verso 36, em Atos 21, verso 5, em Atos 22, verso 17. Oração feita por Paulo. O apóstolo Paulo era homem de oração. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais recebeu revelação
acerca das doutrinas bíblicas, amados. Por que ele recebeu mais revelação? Por que ele recebeu mais revelação acerca das doutrinas cristãs? Isso, com certeza, se deve ao fato de que ele orava. O seu amor, a sua dedicação e zelo pela obra de Deus são admiráveis. A capacidade que o apóstolo Paulo tinha de se dedicar à oração. E após ele se dedicar a esta oração, ele saía ao campo, propagando o nome do Senhor Jesus. Ele se dedicava à evangelização. E isso resultou na aceleração e o crescimento da igreja primitiva. Apóstolo Paulo é um exemplo de como Deus pode transformar o caráter daquele que se entrega a Ele sem reserva. Precisamos dedicar, amado, nossa vida, ter vida no altar como o apóstolo Paulo teve. O zelo do apóstolo Paulo pela ordem na igreja. Ele deixa isso bem claro quando ele conversa com Tito. O apóstolo Paulo deixa claro isso, falando com Tito na igreja em Creta, para que cuidasse das questões ética e administrativa da comunidade. A situação era tão grave que o apóstolo precisou escrever uma carta para aquele jovem pastor, expondo a urgente necessidade de se manter a ordem na igreja. Se os conselhos de Paulo a Tito fosse observado por toda a igreja, não haveria tanto problema na condução do rebanho do Senhor. Paulo nos apresenta uma relação de qualidade indispensável ao obreiro da Igreja de Cristo. Imprescindível que cada homem e mulher de Deus tenha vida no altar. Paulo também aconselha o marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissoluções, nem são desobedientes a serem empossados na liderança da igreja como bom dispenseiro da casa de Deus. Que não seja soberbo, que não seja iracundo, nem dado a bebida alcoólica, nem espancador, diz o apóstolo Paulo, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas que seja homem hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, conforme a doutrina de Cristo. Isto ele aconselha para que haja dentro da igreja, para que possa ser empossado como liderança, como obreiro. Então, os obreiros devem ser disciplinados, portanto, devem manter-se em constante oração. O apóstolo Paulo era um líder que estava em contínua e constante oração. Não media esforço, amado. Dia e noite, ele chamou a atenção dos crentes de Tessalônica a orar sem cessar. Ele disse, capítulo 1, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Paulo gostava de estar com os irmãos em oração. Ele orou com os irmãos em Atos do Apóstolo, capítulo 16, verso 13, com os anciãos em Atos 20, verso 36, e com um grupo de discípulos em Tito, também na igreja de Tiro, em Atos 21, verso 5. Então não temos dúvida, amado, de que Paulo foi um grande intercessor. Todavia, ele não somente orava, mas também
rogava que outros irmãos orassem por ele. Se ele era um homem de oração, necessitava que outros orassem por ele. Nós, amados, precisamos orar um pelo outro, entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, em constante oração, clamando e suplicando, amado, que o nosso país necessita que haja homens e mulheres envolvidos com oração, que tenha vida no altar. Eu não estou falando altar de pregação, mas altar da oração. Você pode dizer: presbítero, eu não sei orar. Então comece a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Começa primeiro a pedir para Ele que te ensine a orar. Assim como os discípulos pediram para Jesus, nos ensine a orar. O próprio apóstolo Pedro pediu para Jesus: nos ensine a orar. E Jesus disse para ele: quando vocês forem orar, não use de vã repetição, mas que as vossas orações sejam manifesto diante do Pai. Então ore sem cessar. Mas como, presbítero, eu posso orar sem cessar? Se eu tenho meus afazeres, o meu trabalho. Ore em espírito. Ore através da própria mente. Uma oração inteligente, que você não precisa abrir muitas vezes seus lábios para pronunciar, mas que seja uma oração em espírito, voltado na presença de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.